Olá, um muito bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, 30 de novembro, último dia do mês, e estamos aqui já chegando aí no último mês do ano, e espero que você tenha tido um ano aí de muitas bênçãos, de muitas vitórias, e vamos para a nossa meditação de hoje, pois é a palavra de Deus aqui que é importante para nós. Lembrando que nós estamos meditando na carta que Paulo escreveu em 1 Timóteo. Hoje nós vamos meditar no capítulo 6, o verso 3 a 5, que é o último capítulo desta carta, onde Paulo ele faz várias recomendações, várias orientações para Timóteo como pastor de uma igreja. Por isso, esta carta é considerada, junto com a segunda carta e a carta de Tito, ela é considerada cartas pastorais. Elas são escritas ali para orientar Timóteo na condução da igreja. E eu quero então fazer essa leitura para você nesta manhã de sábado. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. John Piper, um pregador, um pastor americano, ele disse o seguinte, que uma religião que busca ganho materiais, ela é falsa desde o princípio, pois a verdadeira piedade consiste em contentar-se com Deus como nosso maior tesouro. E aqui o que nós estamos já iniciando no finalzinho dessa carta que Paulo está orientando Timóteo aqui é desrespeito, ao ensino correto do Evangelho e de pessoas que estavam utilizando a igreja e utilizando um tipo de fé para ganhar algumas vantagens com isso. E isso nos leva, esses versículos aqui, eles vão mostrar de imediato que nós devemos estar centrados no Evangelho e na suficiência de Cristo e das Escrituras. Este versículo aqui, ele já diz para nós que Cristo é suficiente e que as Escrituras é suficiente. Nós não precisamos de um outro ser religioso, não precisamos de uma entidade, não precisamos de um sistema. Cristo é suficiente e as Escrituras é suficiente. Então, se você está ouvindo algo que não tem base nas Escrituras Sagradas, evite isso, porque o Evangelho ele tem uma preocupação fundamental, apresentar Cristo dentro das Escrituras. Esse ponto também leva-nos a entender o seguinte, por que pessoas pregam errado o Evangelho, por que pessoas pregam falso Evangelho? Porque sem regeneração, e essa regeneração ela só pode ser realizada pelo Espírito Santo, o que sobra no coração de uma pessoa dessa, um coração corrupto desse, é orgulho. Sem esta pessoa nascer de novo, ela não vai ter compromisso com a humildade. Ela não tem compromisso com as Escrituras e nem com Cristo. O que sobra é o orgulho de um coração corrupto. Então, uma pessoa que ensina falsas verdades, uma pessoa que ensina mentira a respeito das Escrituras, o que a Bíblia não ensina, ela provavelmente não é uma pessoa nascida de novo. Por quê? Porque a verdadeira piedade ela é resultado de uma vida de santificação. Mas o que seria piedade? Às vezes a gente usa o termo ímpio. O que é um ímpio? Um ímpio é uma pessoa que ela não está
bem com Deus, vamos dizer assim. Ímpio é aquela pessoa que não tem um bom relacionamento com Deus. Ela não se relaciona com Deus do jeito que Deus quer. O piedoso é aquela pessoa que nasceu de novo e ele agora é um cristão e ele procura santificar a vida dele, ele procura dedicar a vida dele ao reino de Deus, porque ele está bem com Deus. E estando bem com Deus, ele quer agradar a Deus. Isso é ser uma vida piedosa, é ter piedade. E uma pessoa assim, o que ela busca, no final das contas, é glorificar a Deus, é exaltar a Deus. Agora, a pessoa pode imitar uma falsa piedade. Ele pode imitar que é um crente fiel. Ele pode imitar a maneira de pregar de uma pessoa fiel. Ele pode imitar uma pessoa que canta para a glória de Deus. Então ele pode imitar várias coisas. Eu diria que é os pregadores fake news da igreja. Isso nos vai direcionar para as seguintes questões aplicativas na nossa vida. Primeiro, nós precisamos ser fiéis à doutrina. Precisamos ser fiel ao ensino da palavra de Deus. Nós temos que avaliar o que nós estamos pregando. Nós temos que avaliar o que nós falamos com os nossos familiares durante a semana. O que nós falamos com os nossos amigos, com os nossos colegas, com as pessoas que conhecemos. O que sai da nossa boca? O que sai da nossa boca são palavras que glorificam a Deus? Então temos que avaliar o que nós pregamos e também avaliar o que nós estamos ouvindo. Os púlpitos das igrejas estão cheias de charlatões, de pessoas que pregam sonhos, que pregam experiências, que pregam milagres, que pregam viagens, que pregam fantasias das suas cabeças e não abre a Bíblia, não prega a Bíblia. Então temos que ser fiel e ser fiel ao que eu falo e ser fiel ao que eu ouço. Tome cuidado com o que você está ouvindo, porque o que você está ouvindo pode estar moldando a tua maneira de pensar. Nós temos que evitar os debates e assuntos que não edificam. E os falsos obreiros, os falsos pregadores, eles ficam trazendo questões que não edificam a igreja. Ficam debatendo assuntos sem sentido. E nós, cristãos, precisamos ter foco na palavra de Deus. E lembrando aqui, quais são as motivações? O que te motiva a ir à igreja? O que te motiva a ir à igreja? O que motiva você a ir à igreja é porque você canta no grupo de louvor? É porque você faz parte de um grupo de senhoras? É porque você faz parte do corpo de obreiros, da equipe pastoral da igreja? É porque você é um conferencista? É porque você vive da igreja? Qual a motivação que te faz ir à igreja? Se a motivação que te faz ir à igreja não é a glória de Deus, você está no caminho errado. Se a motivação que te faz ir à igreja é porque você não é elogiado por alguém, se a motivação que te faz ir à igreja é porque você tem oportunidades lá, se a motivação que te leva a não ir na igreja é porque você não se sente acolhido como deveria, ora, meu amigo, meu irmão, o que deve nos motivar a ir à igreja é a glória de Deus. Qualquer outra coisa, as pessoas deixam de ir à igreja por coisas infantis. As pessoas deixam de ir na igreja por coisas de criança. Então veja, a sua motivação está errada. Você realmente não entendeu o Evangelho. Não compreendeu o Evangelho. A lição, por último, aqui é que nós devemos ser piedosos. Nós devemos ter uma piedade genuína. A nossa piedade deve influenciar as pessoas. Agora, se eu não vou na igreja por causa de A ou de B, é porque eu estou sendo influenciado pela vida dos outros. Então eu convido a você a uma reflexão nesse dia. Seja um cristão piedoso dentro da casa de Deus. Pregue a palavra de Deus. Converse coisas que agradam a Deus e seja um cristão vitorioso. Amém? Nos vemos amanhã
na próxima carta, segunda carta de Paulo a Timóteo. Até lá, Deus te abençoe e tenha um ótimo final de semana.